Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para concursos em Engenharia Civil. Nesta aula, daremos prosseguimento aos nossos estudos sobre os métodos das forças e dos deslocamentos. Mais especificamente, vamos estudar a primeira parte relativa ao método das forças. Para o máximo aproveitamento do conteúdo ofertado, pause esse vídeo, leia atentamente as orientações e então retorne à nossa aula. Passemos a uma contextualização do método das forças. Esse é um método que é empregado na análise de estruturas hiperestáticas e que busca atender condições de equilíbrio, compatibilidade e relativas ao comportamento do material. Quanto ao equilíbrio, o método das forças deve atender às equações de equilíbrio estática relativos ao somatório de forças e também ao somatório de momentos. Com relação à compatibilidade, devem ser respeitadas as condições de vinculação da estrutura. E, por fim, em termos de material, vamos considerar, por simplificação, que o material permanece em regime elástico e linear, o que nos permite, por exemplo, aplicar o princípio da superposição. Para facilitar a compreensão do procedimento de cálculo do método das forças, nós vamos utilizar essa viga hiperestática, que tem um apoio fixo em A e apoios móveis em B e C, além da carga concentrada P. O primeiro passo consiste em substituir essa estrutura hiperestática por um sistema principal isostático, também chamado de SP. Esse sistema, ele difere da estrutura hiperestática porque nós vamos retirar os vínculos de hiperelasticidade de modo a obter uma estrutura isostática. Então, é importante que essa estrutura continue estável, ou seja, não seja hipostática. Nesse caso, nós retiramos aqui o apoio B e substituímos ele pela reação BY, que seria correspondente ao vínculo retirado. Além disso, nós estabelecemos uma condição aqui de contorno, relativo à compatibilidade associada a esse vínculo, e que a rotação nesse ponto ela deve ser nula. Com relação a qual o vínculo nós devemos retirar, o vínculo ou os vínculos, a depender do grau de estaticidade da estrutura, essa escolha em geral ela ocorre de forma arbitrária desde que cheguemos a uma estrutura isostática. O que nós não podemos fazer é retirar um vínculo e então conduzir a nossa estrutura a um equilíbrio hipostático, que nesse caso é um equilíbrio instável. Portanto, isso seria, por exemplo, caso optássemos aqui por substituir o apoio A por um apoio móvel. Nesse caso, nós estaríamos removendo qualquer tipo de restrição da nossa estrutura a carregamentos horizontais. E qualquer que fosse a força que gerasse aqui uma ação horizontal, ela iria conduzir a nossa estrutura a um deslocamento nesse mesmo eixo e, portanto, a um equilíbrio instável. Sendo assim, é esse tipo de configuração que nós devemos sempre evitar, garantindo então a estabilidade da nossa estrutura.
Vamos então à segunda etapa do processo de cálculo do método das forças. Nós vamos utilizar agora do princípio da superposição, que é um princípio que nos permite dividir a nossa estrutura em casos e depois somá-los de modo a obter a resposta da estrutura real. Isso pode ser adotado sempre que o nosso material tiver um comportamento elástico linear, que no nosso caso é uma das premissas do método das forças. São dito que duas ou mais estruturas isostáticas somadas resultarão no sistema principal. Duas ou mais por quê? Porque esse número de subestruturas vai depender do grau de hiperelasticidade da estrutura avaliada. Nós teremos sempre o caso zero, que é o caso em que atua o carregamento externo ou carregamento real da nossa estrutura, e nós teremos mais X casos, sendo cada caso relacionado a um apoio redundante da estrutura em análise. No nosso caso, o apoio redundante que foi removido foi o apoio que ocorria aqui no ponto B. Por isso, nós teremos apenas o caso 1. Então, vamos lá. Nós temos o nosso sistema principal, que ele vai ser igual ao caso zero, em que nós temos nossa estrutura sujeita somente ao carregamento externo, e nós queremos obter este termo de carga, que está relacionado aqui ao caso zero e na direção de 1, ou seja, na direção do nosso caso 1, que é esse apoio vertical para cima, com reação vertical para cima. Então, nós vamos calcular esse termo de carga. Temos ainda a soma aqui com essa nova configuração da estrutura, que agora está sujeita a um carregamento unitário, que é na direção de BY, e nós vamos obter o termo deltinha 1,1. Esse termo, ele tem um 1 aqui, que relaciona com o caso 1, e esse outro 1 que nos indica a direção e o sentido que está sendo calculado. Esse termo aqui, ele recebe o nome de coeficiente de flexibilidade. Essa estrutura, ela vai ter sua resposta ainda multiplicada pelo valor de BY, porque aqui nós consideramos uma carga unitária, mas na verdade o que nós temos é essa reação BY atuando nesse ponto. Assim, a partir da soma dessas duas subestruturas, ou caso 0 e caso 1, nós chegaremos ao nosso sistema principal. Iniciando pelo caso 0, nós vamos avaliar como o nosso sistema principal ele responde à ação da solicitação externa isolada, e isso vai nos conduzir à obtenção dos termos de carga. No caso, os termos de carga são representados por deltinha e zero, sendo que zero indica que estamos avaliando o caso de carregamento real e o i ele indica a direção em que estamos avaliando ali o deslocamento ou a rotação em questão associada àquele vínculo que foi retirado. No nosso caso, como foi retirado apenas o vínculo no ponto B, nós temos apenas delta 1, 0. Então, nós vamos calcular aqui a resposta da nossa estrutura isostática a essa ação P, ok? Avaliando aqui esse deslocamento. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula do princípio do trabalho virtual. Então, nós vamos calcular delta 1, 0. E nós vamos aqui, então, os termos em maiúsculos, N, M, V e T, eles estão vinculados ao carregamento real, que nesse caso é o caso 0. Mas nós temos também os termos em minúsculo. Nesse caso, os termos em minúsculo, eles vão ser os termos relativos aí ao índice I, que no nosso caso é o índice 1.
Então, eles vão ser vinculados aí ao caso 1. Claro, obviamente, se nós tivéssemos outros, né, apoios redundantes, nós teríamos mais casos. Mas então, a partir da equação da normal, momento, cortante e torção, tanto para o caso 0 quanto para o caso 1, nós vamos conseguir obter o valor de Δ1 zero, lembrando, né, que nós estamos integrando a estrutura, considerando que ela está aqui ao longo do eixo X, e ela vai ter os limites de integração aí correspondentes a zero e ao seu comprimento L, e nós vamos poder obter, né, os valores vinculados ao deslocamento Δ1 zero. É importante destacar aqui, né, que para esse caso em que nós temos essa viga sujeita a esse carregamento unicamente vertical para baixo, nós não teríamos ação de normal, nós teríamos sim momento atuando, bem como cortante, e nós também não teríamos torção. Então, isso diminui bastante o tamanho do nosso problema. Nós seguimos, então, para o cálculo dos coeficientes de flexibilidade, que são os coeficientes definidos aqui por deltinha e 1, sendo, né, que deltinha e 1, ele assume esse valor porque ele é causado pelo hiperestático x1. E aqui nós vamos obter o valor associado ao I na direção que nós estamos avaliando, que no caso também é na direção 1. Então, o que ocorre aqui nessa direção 1, quando nós temos uma carga unitária atuando no sentido do hiperestático 1? A resposta da estrutura para o caso 1, ela deve ainda ser multiplicada por BY, afinal nós admitimos uma carga unitária onde na verdade existe essa reação BY. Nesse sentido, nós poderíamos, né, no caso de outros hiperestáticos, de outros vínculos redundantes, termos caso 2, caso 3, mas na viga de exemplo nós temos apenas um apoio redundante. Novamente, né, nós vamos utilizar a formulação do princípio do trabalho virtual para nos auxiliar nesse cálculo, lembrando que essa viga não tem ação de normal e nem de torção, então nós vamos ficar restritos aqui às parcelas de momento fletor e cortante, sendo que para ambos os casos nós estamos avaliando o caso 1, né? Já que nós queremos calcular aqui o Δ1. Então, esses índices apontam com quais casos nós devemos trabalhar. Assim, nós definimos, então, os coeficientes de flexibilidade. Para facilitar o nosso procedimento de cálculo, muitas vezes nós vamos utilizar como artifício as tabelas de integração, que vão nos ajudar aqui na resolução dessa equação, a obter, então, os termos de carga e também os coeficientes de flexibilidade. Então, nós vamos deixar de integrar equações, sejam elas de normal, momento, cortante ou torção, e nós vamos passar a trabalhar com a combinação de diagramas. Então, vamos supor aqui que para o caso real, nós tivéssemos um diagrama parabólico, enquanto para o caso 1, que seria, né, com o hiperestático 1 atuando, o hiperestático unitário, nós temos um diagrama de formato retangular. Então, nós precisamos buscar aqui na nossa tabela uma parábola de segundo grau e também um retângulo. Nesse sentido, o que nós vamos obter é um valor, esse valor aqui indicado em verde, que é o valor equivalente a essa integral que nós desejamos calcular, que aqui é a função do comprimento da estrutura que a gente está avaliando, no caso dessa viga, do momento máximo ali na parábola e também do momento que define esse retângulo.
Isso facilita, né, todo o nosso processo de cálculo, afinal nós não precisamos escrever as equações e fica mais fácil do que realizar o cálculo da integração, utilizar diretamente esses valores. O mesmo aqui seria válido para cortante e para outros esforços que pudessem ocorrer, né? Vamos então à nossa terceira etapa de cálculo, que consiste no restabelecimento das condições de compatibilidade. Isso vai nos conduzir então ao cálculo dos hiperestáticos. E como nós vamos fazer isso? Nós já sabemos que a nossa estrutura, o sistema principal, ele vem do somatório dos casos e por isso nós podemos aqui definir a partir do deslocamento vertical nulo em B, afinal aqui nós temos um apoio e uma reação que restringe esse movimento. Nós sabemos que ele é zero e nós sabemos que ele está relacionado a ΔI 0 e ΔI 1. Lembrando que o ΔI 1 ele deve ser ainda multiplicado pelo valor de BY, afinal aqui nós consideramos um valor unitário quando ele na verdade tem um valor que ainda não descobrimos. Pela equação de compatibilidade, nós vamos dizer então que ΔI 0 mais ΔI 1 vezes o BY vai nos levar à resposta associada ao sistema principal, que nesse caso é zero. Nossa incógnita é o hiperestático BY, que nós podemos isolar, de modo que BY seja menos ΔI 0 dividido por ΔI 1. Nesse caso, o nosso sistema ele é bastante simples, constituído por uma única equação, afinal nós temos apenas um hiperestático, mas ele vai crescer conforme nós tenhamos mais reações incógnitas, ou seja, mais graus de hiperelasticidade. Nesse caso, muitas vezes nós devemos utilizar o recurso de escrever o nosso problema no formato matricial para ter uma melhor visualização do problema. O quarto passo, uma vez calculados os hiperestáticos, é a definição das demais reações de apoio, ou seja, as reações de apoio que permaneceram no nosso sistema principal. Agora que nós já calculamos as demais incógnitas do nosso problema, nós podemos utilizar diretamente as equações de equilíbrio. Para o caso das vigas, o mais utilizado é o somatório de forças horizontais e verticais e o somatório de momento, mas isso pode ser alterado conforme a estrutura avaliada. Podemos então partir de um somatório de forças e dois de momentos e assim por diante. De modo que nós vamos definir todas as incógnitas aí do nosso problema. Por fim, vamos à etapa final, que é o passo 5, relacionado à obtenção dos diagramas de esforços internos. Uma vez que nós já conhecemos as reações de apoio, bem como o carregamento real da nossa estrutura, nós conseguimos definir as equações desses esforços e então determinar cada um dos diagramas, seja ele de normal, de momento fletor, de cortante ou de torção na estrutura em análise. Vamos então resumir o procedimento descrito para a análise via método das forças. Nós iniciamos aqui a etapa 1 com a definição do sistema principal, que é a configuração isostática auxiliar, e nós vamos seguir para o cálculo dos casos, iniciando pelo caso 0, que é o caso que nos permite obter os termos de carga, e então passando aos casos de 1 a J, a depender do número de hiperestáticos, de modo que possamos calcular os coeficientes de flexibilidade. A etapa 3 é a etapa relacionada ao sistema de equações de compatibilidade. Esse sistema de equações vai nos permitir obter os hiperestáticos e, em seguida, nós vamos para a etapa de calcular as demais reações a partir das equações de equilíbrio.
Por fim, detendo todos esses valores, nós seremos capazes de traçar os diagramas de esforços internos da estrutura hiperestática. Para concluir nossa aula, passemos a um exemplo em que vamos aplicar o método das forças em uma viga hiperestática. Nesse caso, nosso objetivo é determinar as reações de apoio da viga a seguir, considerando que ela tem uma rigidez constante dada por aí. Então, nós temos uma viga com extremidade A engastada e um apoio móvel em B. Essa viga tem um comprimento de 10 metros e está submetida a um carregamento de 5 kNm. Conforme nós discutimos, o primeiro passo para a solução de uma estrutura hiperestática é a definição da estrutura isostática auxiliar, ou seja, o sistema principal. Lembrando que essa estrutura deve ter um equilíbrio estável. E nesse caso, vamos optar aqui pela retirada do apoio móvel em B, de modo que nós fiquemos com uma viga em balanço, ou uma viga engastada livre. Lembrando que aqui nós vamos ponderar a ação de uma força representando o hiperestático que foi removido, além, é claro, do carregamento original dessa viga, que é o carregamento externo. Isso vai nos permitir, então, calcular o caso 0 e também o caso 1, relacionado ao hiperestático de B, e, finalmente, então, nós obteremos a solução da nossa estrutura ao superpor esses casos. Vamos, então, à análise dos casos, começando pelo caso 0 e, então, pelo caso 1. No caso, nós queremos determinar os termos de carga e também os coeficientes de flexibilidade. Como temos apenas um hiperestático associado aqui à carga que atua em B, que substitui o nosso apoio móvel, nós vamos ter o termo de carga ΔI10 e o coeficiente de flexibilidade ΔI11. Nessa viga, nós vamos desprezar o efeito de normal e torção, afinal não temos esses esforços atuando na nossa estrutura, e também vamos desprezar a ação da cortante, porque ela é desprezível nesse problema que é regido pela flexão. Então, vamos nos ater aqui à análise do momento fletor. O momento fletor, então, ele vai depender das equações que serão definidas aqui, tanto para o caso 0 quanto para o caso 1. Se eu considerar o eixo x partindo aqui do ponto B para os dois casos, avaliando, então, uma seção aqui a essa distância x da minha extremidade B, nós já podemos escrever a equação de momento que define o m. No caso, nós vamos considerar o sentido anti-horário como positivo. Então, nessa seção aqui, existe um momento que ele atua no sentido horário, portanto, com sinal negativo. Então, nós vamos escrever aqui menos 5x, que é o valor dessa força, que multiplicado por x2, que é o braço de alavanca, nos resulta em uma equação de momento de menos 2,5 x2. Em seguida, nós vamos avaliar aqui a equação do caso 1, também tomando o mesmo referencial de momento no sentido anti-horário como positivo, e nesse caso, nosso braço de alavanca x multiplicado pela carga unitária gera um momento de x, que agora é positivo, porque está no sentido anti-horário. E essa é a nossa equação M' associada ao caso 1. Agora, nós vamos combinar essas duas equações para que possamos obter o nosso hiperestático BY. Então, agora nós vamos calcular primeiro o nosso termo de carga, que é o sigma 10, que nada mais é que a integral de 0 a L, sendo que no nosso caso L é 10 metros,
multiplicando aqui o momento relacionado ao caso 0, que é M, e o momento relacionado ao caso 1, que é M', dividido pela rigidez constante I, isso em relação, né, ao eixo X. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre I fora da integral, afinal, nós estamos considerando a rigidez constante, e nós vamos ter uma integral de 0 a 10 de menos 2,5x2 multiplicado aqui pelo x do M', e tudo isso multiplicado, né, pelo dx. Então, vamos fazer essa integração em relação ao x, de modo que nós tenhamos menos 2,5 EI. Nós vamos ter aqui x3, cuja integração, então, é x4 sobre 4, avaliado de 0 a 10. Isso vai nos conduzir a menos 6.250 dividido por I. Ok? Esse menos indica que nós estamos aí no sentido para baixo. Beleza? Então, é nesse sentido que o sinal nos orienta. Nós vamos repetir esse procedimento, porém agora, né, para o coeficiente de flexibilidade deltinha 1,1, isso vai nos conduzir a uma multiplicação aqui dentro da nossa integral de M' por M', dividido por I, integrado com relação a dx, que nada mais é que a integral de 0 a 10 de x vezes x dividido por I dx, que nos conduz à situação de 1 sobre I vezes x3 dividido por 3, de 0 a 10. Então, nós teremos aqui 1.000 dividido por 3 é I, metro. Nesse caso, sinal positivo quer dizer que nós estamos no sentido positivo de Y. Agora sim, pela equação de compatibilidade, nós podemos, né, calcular o hiperestático, bem como as demais reações de apoio. Nós sabemos que no ponto B, onde a viga tem o apoio móvel, a rotação é nula. Então, desse modo, deltinha 1,0 mais deltinha 1,1 vezes o BY vai ser igual a 0. Nós vamos, então, obter BY como menos delta 1,0 dividido por delta 1,1, que vai nos conduzir a 18,75 quilonewtons para cima. Então, nós podemos aplicar somatório de forças verticais e o somatório de momentos em A, que é o momento que ocorre no engaste, para a gente obter as demais forças, as demais reações. Nesse caso, nós teremos aí que a reação vertical AY, ela vai ser somada à carga negativa, né, que está distribuída ao longo da nossa barra, mais a carga para cima que atua em BY, 18,75 kN. Tudo isso no equilíbrio deve dar o resultado de 0 e, portanto, nós temos que AY é igual a 31,25 kN, também para cima. Agora, nós vamos obter aqui no ponto A
a somatório de momentos, então nós teremos aqui MA menos o momento relativo à carga distribuída, mais o momento relativo à carga em B, que nesse caso está distante de 10 do apoio A, tudo isso é igual a zero. Nós vamos ter então que o momento em A ele é igual a 62,5 kN metro, que como é positivo, está no sentido anti-horário, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para concursos em Engenharia Civil. Nesta aula, daremos continuidade aos estudos dos métodos das forças e dos deslocamentos. Particularmente, iremos dar continuidade com a parte 2 do estudo do método das forças. Para o máximo aproveitamento do conteúdo ofertado, pause esse vídeo, leia atentamente as orientações e então retorne à nossa aula. Iniciemos retomando um resumo relativo ao procedimento de cálculo no método das forças. Nosso primeiro passo é transformar a estrutura hiperestática em uma estrutura isostática auxiliar, chamada sistema principal. Para isso, nós iremos remover os apoios redundantes. Em seguida, iremos fazer o cálculo do caso zero, para a obtenção dos termos de carga. Nesse caso, o caso zero se refere à estrutura submetida ao carregamento real, sendo que neste caso a estrutura é dada pelo sistema principal isostático. A seguir, vamos avaliar os demais casos, os casos de 1 a J, a depender do número de graus de estaticidade dessa estrutura. Nesse caso, vamos calcular os coeficientes de flexibilidade. A partir dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade, podemos restabelecer a compatibilidade do nosso sistema. E então, seremos capazes de calcular os hiperestáticos da nossa estrutura. Assim, diante do cálculo dos hiperestáticos ou das reações dos apoios redundantes, teremos, a partir das equações de equilíbrio, a possibilidade de obter as reações de apoio, ou seja, as demais reações de apoio para além dos hiperestáticos. Por fim, conhecendo todas as reações e o carregamento externo da nossa estrutura, nós temos aí o necessário para o traçado dos diagramas de esforços internos da estrutura estudada. Essa metodologia pode ser sintetizada a partir da seguinte descrição. A partir dos termos de carga e também dos coeficientes de flexibilidade, nós podemos aqui obter os nossos termos incógnitos dados por x, que são nada mais que os hiperestáticos, igualando ao valor dado segundo as condições de compatibilidade. Esse sistema ele pode ser reescrito no formato matricial, de modo que nós teremos o vetor de termos de carga, representado pelo deltinha zero, a matriz de flexibilidade, representada pelo deltinha, bem como o vetor de hiperestáticos, representados por x. Esse sistema pode ser igualado ao vetor que nos mostra as condições de compatibilidade, que nesse caso foi descrito como vetor nulo, mas poderia conter valores diferentes de zero a depender do nosso problema. Vamos então colocar em prática a aplicação do método das forças com alguns exercícios adicionais aos da aula anterior. Iniciemos pelo cálculo dessa treliça hiperestática. O enunciado nos diz:
Determine os esforços nas barras da treliça da figura abaixo utilizando o método das forças. Considere a rigidez axial EA constante e que o seno de alfa é dado por 0,6 e o cosseno de alfa por 0,8. Nós temos aqui uma treliça com um grau de hiperasticidade 1. Portanto, é necessário que trabalhemos com o hiperestático. Nesse caso, é interessante adotar o hiperestático X1, que corta a barra BD, afinal isso facilitará o equilíbrio de barras e nós, uma vez que no caso 0, essa barra estará sofrendo uma ação nula e, portanto, teremos apenas duas incógnitas relativas às forças em AD e DC, e no caso 1, nós teremos aqui uma força unitária, mas não teremos qualquer ação externa, ficando novamente com duas incógnitas. Nesse sentido, nós adotamos o hiperestático X1, que é dado por NBD, e a equação de compatibilidade é relativa ao deslocamento axial relativo na seção transversal da barra BD, que é nulo. Então, vamos ao cálculo do caso 0. O caso 0, nós temos essa condição de equilíbrio de nó, conforme ilustrado. Então, nós temos a carga vertical para baixo de 50 kN e a carga para a direita também de 50 kN, equivalendo ao nosso carregamento externo. E nós temos a normal nas barras AD e NCD, que foram supostas aqui como de tração e, portanto, saindo do nó. Nós sabemos ainda que nós temos o ângulo alfa, conhecemos também o seno e o cosseno desse ângulo. Portanto, nós podemos estabelecer o somatório de forças horizontais, que nesse caso vai ser menos NAD, afinal nós estamos considerando sentido positivo para a direita, vezes o cosseno de alfa, menos NCD, vezes também o cosseno de alfa, mais 50. E nós temos o somatório de forças verticais, considerando o sentido para cima como positivo, que é NAD vezes seno de alfa, positivo, porque está para cima, menos NCD, seno de alfa, negativo, porque está para baixo, menos 50. Como são condições de equilíbrio, ambas equações são igualadas a zero. Nós podemos resolver essas equações num sistema de duas incógnitas e duas equações, de modo que vamos obter o seguinte resultado. NAD é igual a 72,92 kN e NCD é igual a menos 10,42 kN. Esse sinal de menos apenas serve para indicar que o valor de NCD foi arbitrado no sentido contrário. Então, portanto, ele está entrando no nó, ao invés de sair do nó. Agora nós vamos ao caso 1, em que nós vamos aplicar no nó a força unitária associada ao hiperestático X1 e não trabalharemos mais com o carregamento externo. Lembrando que aqui nós temos o ângulo alfa e agora nós vamos estabelecer o somatório de forças horizontais igual a zero, que nesse caso é menos 1 menos NAD vezes o cosseno de alfa menos
NCD vezes o cosseno de alfa também. Tudo isso igual a zero. E agora nós fazemos o somatório de forças verticais, também igual a zero, e aí teremos como força positiva NAD vezes o seno de alfa, e entrando aí com o sinal negativo, menos NCD seno de alfa. Isso é igual a zero. Resolvendo esse sistema de duas equações e duas incógnitas, nós chegamos que NAD é igual a menos 0,625 kN e NCD tem esse mesmo valor, menos 0,625 kN. Isso indica que o sentido que nós arbitramos essas forças é o oposto do que elas realmente se situam, afinal que obtivemos forças com sinal negativo, então elas vão estar aqui entrando no nó. Para facilitar o nosso processo de cálculo, nós podemos utilizar desta tabela, em que indicamos na primeira coluna a barra, seguido pelo seu comprimento, aqui 2,5 e 2,5 em relação às barras inclinadas e 2 em relação à barra horizontal. Indicamos também a normal associada ao caso zero, que nós acabamos de calcular, e também ao caso 1, que também acabamos de calcular. Nós estabelecemos ainda a multiplicação do N0 pelo N1 vezes L, que vai nos facilitar no cálculo do deltinha 10, ou seja, nosso termo de carga, e ainda a multiplicação que vai nos ajudar no cálculo do deltinha 11, que é o nosso coeficiente de flexibilidade. Em cada linha, nós fazemos esse cálculo para cada uma das barras da estrutura e no final, para termos uma ideia do comportamento total da estrutura, nós estabelecemos aqui um somatório, em particular em relação a essas parcelas, que constituem o termo de carga e o coeficiente de flexibilidade. Então, conforme discutido, nós vamos utilizar essa quinta coluna aí para nos ajudar no cálculo do termo de carga deltinha 10. Então, nós já temos o somatório que expressa a contribuição aí de todas as barras e nós temos que dividir este somatório por EA, que é a rigidez, a ação axial das nossas barras, que é constante. Então, esse termo ele é expresso como menos 97,66 dividido por EA. Observem que aqui nós utilizamos um somatório e não mais uma integral, porque no caso de barras de treliça, elas vão ter uma normal constante, afinal, só há força aplicada nos nós, então nós podemos transformar a integração em um somatório. De forma análoga, nós vamos obter o coeficiente de flexibilidade, dessa vez a partir aqui da sexta e última coluna, que facilita o cálculo de deltinha 11. Nós temos então o valor desse somatório, que é justamente o numerador, aqui referente ao nosso coeficiente de flexibilidade, dividido pela rigidez, a força axial das barras da nossa treliça. Nós chegamos assim a 3,953210 sobre EA, que é o coeficiente deltinha 11. Agora, nós podemos calcular o nosso hiperestático, que é x1, e isso a partir da nossa equação de compatibilidade.
Qual é a nossa equação de compatibilidade? Que dQ1, o deslocamento relativo da seção da barra BD aqui cortada, é 0, e ele é dado por delta 10 mais delta 11 vezes x1, que portanto é nulo. Então, nós temos aqui, conforme calculado, que x1 vai ser igual a menos delta 10 dividido por delta 11. Portanto, nós temos que menos 97,66 dividido por EA, nesse caso, então, deltinha 10, vezes agora o inverso de deltinha 11, que é EA sobre 3,953120. Vou cortar essa rigidez e, portanto, o meu hiperestático ele vai ter um valor de 24,70 kN. Por fim, com o valor desse hiperestático e com os demais valores de cálculo obtidos, nós vamos calcular os esforços axiais em cada uma das barras. Começando pela barra NAD, essa barra ela tem, para o caso 0, uma força de tração de 72,92 e para o caso 1, uma compressão de 0,625, que deve ser multiplicada por x1, que nós acabamos de calcular, que é igual a 24,70. Isso resulta numa força de tração de 57,48 kN. Em seguida, vamos ao cálculo de NCD, que tem uma força, para o caso 0, de menos 10,42, ou seja, de compressão, e para o caso 1, de 0,625, também multiplicada por 24,70. Chegamos a uma força total de compressão de 25,86 kN. Por fim, nós temos a força que atua na nossa barra NBD. Essa força nada mais é do que a força calculada com relação ao nosso hiperestático, já que para o caso 0, N0 é nulo e para o caso 1, esse valor é unitário. Então, nós teremos uma força de tração igual a 24,70 kN atuando na barra BD. Assim, nós respondemos o que foi solicitado nesse exercício, os esforços nas barras da treliça em questão. Vamos então à solução de um exercício. Agora nós vamos calcular as reações de apoio em um pórtico e vamos considerar apenas o efeito de flexão na deformação, ou seja, apenas o efeito causado pelo momento fletor. Pede-se ainda que se considere uma rigidez constante, portanto, teremos aí EI constante. O nosso pórtico ele tem 3 metros de altura e 5 metros de largura. Ele tem 2 apoios fixos e, portanto, 4 reações de apoio, ou seja, 4 incógnitas para 3 equações de equilíbrio, e há ainda uma carga externa aplicada na união aqui da barra vertical e horizontal de 50 kN. O primeiro passo, como é do nosso conhecimento, é transformar essa estrutura hiperestática em um sistema principal, ou seja, um sistema isostático, de modo que nós possamos somar, o efeito da carga externa ao efeito do hiperestático, obtendo então a estrutura real.
É aqui que nós vamos acionar, então, a remoção desse apoio fixo, que será substituído por um apoio móvel, e teremos o caso 0, em que há a ação da força externa, e o caso 1, em que há a ação aqui do hiperestático que foi removido, que nós vamos chamar de X1. Com relação ao caso 0, nós podemos obter aqui as reações de apoio, a partir do equilíbrio convencional, afinal, uma estrutura isostática. Então, nós temos, as cargas aqui vertical para baixo de 30 na barra 1, no apoio da barra 1, enquanto no apoio da barra 3 essa carga é vertical para cima, elas se autoequilibram, e para equilibrar essa carga horizontal de 50 kN, aqui no apoio fixo, nós temos 50 kN para a esquerda. Diante dessa configuração, nós podemos escrever as equações de momento para cada uma das nossas barras. Em M1, nós temos aqui atuando 50x, o braço de alavanca vai depender da seção que estamos avaliando, portanto é x. Em M2, nós temos 150, que já vem da transferência desta carga com esse braço de alavanca de 3 metros para esse ponto, e ainda a ação de menos 30 relativa a essa carga, diante aí da distância x, que vai depender ao longo da barra 2, qual seção estamos avaliando. E por fim, nós temos a barra M3, que vai ter um momento fletor nulo, porque se nós avaliarmos aqui, partindo desse apoio da direita, há apenas força normal e, portanto, não há flexão nessa barra, de modo que o momento é zero. Da mesma maneira, nós podemos escrever as equações de momento, que agora são representadas pela letra minúscula, relativos ao caso 1. Nesse caso, nós temos a força associada ao hiperestático aqui com valor unitário. Como reação, surge no apoio fixo uma força horizontal para a direita também de 1 kN. E para garantir o equilíbrio de momento, é necessário que as cargas verticais aqui na reação também sejam nulas. Nesse sentido, em M1 nós temos um momento de menos x, o sentido negativo aqui, dado pelo sinal, é porque está tracionando do lado de fora do nosso pórtico. Este valor se transforma em menos 3 quando vai para a barra 2, também negativo, mantendo essa tração no lado de fora do pórtico. E em M3 nós temos, agora partindo do apoio móvel, também um momento de menos x, tracionando do lado de fora e associada a essa força unitária do hiperestático. Agora que nós conhecemos as equações de momento associadas ao caso 0 e as equações de momento associadas ao caso 1, nós podemos calcular o termo de carga deltinha 1,0 e também o coeficiente de flexibilidade deltinha 1,1. Nós vamos começar aqui pelo termo deltinha 1,0, o termo de carga, e nós vamos fazer isso da seguinte maneira: nós vamos fazer integrais para cada uma das barras, afinal elas têm equações distintas, correto? Nós vamos nos ater aí à formulação associada à flexão, ou seja, o momento fletor, porque esse é o único efeito que foi pedido para ser considerado. Então, delta 1,0 vai ser igual para a barra 1. A integral que vai de 0 até 3, porque é uma barra que tem 3 metros de comprimento. O momento, que é designado aqui pelo caso 0, 50x, multiplicado pelo momento associado ao caso 1, menos x, vezes o dx, que nós estamos avaliando, dividido pela rigidez constante EI. Nós vamos então adicionar a isso a integral de 0
a 5, agora da barra 2, que é a barra horizontal, que tem uma equação de momento associada ao caso de carregamento real de 150 menos 30x, em relação ao caso unitário de menos 3, que deve ser integrada aí ao longo de x e dividida pela rigidez. Por fim, a gente tem a integral de 0 a 3 da barra 3, só que aqui nós temos um momento nulo, que é multiplicado por um momento de menos x e dividido por aí, dx. Consequentemente, essa terceira integral é nula. Isso nos conduz a um valor de deltinha 10, que é igual a menos 1.575 dividido por aí. Agora, nós podemos passar o cálculo do deltinha 1. O deltinha 1 ele vai ser feito da mesma maneira, só que agora nós não vamos combinar mais caso 0 com caso 1. Nós vamos combinar caso 1 com caso 1. Então, nós teremos aqui a integral de 0 a 3 de menos x vezes menos x dividido por aí, dx, que vai ser somada à integral de 0 a 5 de menos 3 vezes menos 3 dx dividido por aí. E por fim, associado à barra 3, nós vamos ter a integral de 0 a 3, também de menos x vezes menos x, dividido por aí, dx. Isso vai nos conduzir a um valor de deltinha 1, que é igual a 63 dividido por aí. Resta para nós, então, restabelecer a condição de compatibilidade, que nesse caso é que o deslocamento horizontal em B ele é nulo, afinal, nós temos ali o hiperestático que nós colocamos como unitário ao remover a restrição redundante. Então, nós temos que deltinha B é igual a 0, sendo que esse valor nada mais é que deltinha 10 mais deltinha 1 vezes x1, que é igual a 0, portanto, x1 é igual a menos deltinha 10 dividido por deltinha 1, que é igual a 1.575. É I, agora positivo, porque nós temos este sinal negativo aqui, vezes o inverso de deltinha 1, que é EI sobre 63. A rigidez é constante e nós chegamos a uma carga de 25 kN. Essa reação ela é para a esquerda, que foi o sentido em que arbitramos, o x1, e ela corresponde à reação horizontal em B. Para o cálculo das demais reações de apoio da nossa estrutura, basta que se aplique, as equações de equilíbrio convencionais, agora que nós temos 3 incógnitas e 3 equações, e nós vamos chegar aí ao resultado de reação horizontal em A de 25 kN, também para a esquerda, e nós vamos ter a reação vertical em A de menos 30 kN e em B, para equilibrar, de mais 30 kN. Essa é a resposta do nosso exercício. Encerro esta aula apresentando as principais referências utilizadas e pedindo que, em caso de dúvidas, vocês deixem seus comentários. Até mais e muito obrigada pelo seu tempo.
E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!